editora Abril, e aí anos atrás, isso, uns 4, 5 anos atrás, começou aquela história de que a Abril estava montando um estoque. Ou seja, ela te contratava para fazer uma ilustração para uma revista, ela te pagava um X e você assinava uma sessão de direitos onde você cedia o desenho, o direito de reprodução desse desenho para sempre para eles. Porque se acreditava que a Abril estava montando uma agência onde ela poderia revender esses desenhos para outros lugares ou usar indefinidamente. Isso parece que acabou não rolando muito bem, e dentro da própria Abril existe um certo consenso de que as revistas não ficam republicando os mesmos desenhos, mas de qualquer forma aconteceu, por exemplo, essa semana comigo. Eu fiz um livro para os Doutores da Alegria, e isso deve fazer uns 14 anos, 13, 14 anos, e eu assinei um documento, uma CCDA, onde eu entregava todos os desenhos que são de direito de reprodução da editora Panda. E aí me procuraram, falando, olha, escuta, a gente está interessado em comprar esse desenho, publicar isso aqui. Eu falei, não, tudo bem, eu vendo. E aí os Doutores da Alegria falaram, opa, não pode, porque os direitos são da Panda. Entendeu? Hoje eu não assino mais nenhum documento onde eu cedo por um tempo. Então, assim, o meu contrato com uma editora, por exemplo, e isso pode ser a editora Abril ou a editora de livro, eu faço limite geográfico, ou seja, esse desenho só pode ser publicado aqui no Brasil. Língua portuguesa em território brasileiro, porque tem língua portuguesa em vários lugares do mundo. Tempo de utilização, normalmente é o tempo do contrato que a editora tem com o autor do texto. No caso, quando é um livro só meu, aí tudo bem, porque eu sou detentor dos direitos. E no caso desses desenhos ou do livro virarem qualquer outra coisa, e-book, CD-ROM, e for para a TV, for ser animado, for não sei o que, ou venda para o governo, eu tenho que ser comunicado e tem que ser aberta uma negociação comigo. Então aí eu cobro X ou uma porcentagem em cima disso. Então, direitos autorais é hoje uma das discussões mais complexas que a gente tem. O Brasil tem uma das leis de proteção dos direitos autorais mais completas do planeta. Aliás, amanhã mesmo eu tenho vou numa reunião, tem um cara chamado Márcio Souza, que é um cara do MINC, que estava coordenando essa coisa de mudança dos direitos autorais. Quando entrou a Ana de Holanda, ele foi afastado, e voltou a Marta, ele voltou à função. Então amanhã a gente tem de novo uma reunião com ele para tratar exatamente desses assuntos. Por que direitos autorais é uma coisa importante? Porque ele é uma cláusula de contrato. E contrato é um dos nós da nossa profissão. É uma das coisas mais chatas de se fazer, é uma das coisas mais chatas de se lidar, e é uma das coisas mais importantes porque ela preserva um patrimônio que é seu. E o artista tem que começar a aprender. E você tem que aprender a preservar isso. Mesmo que o desenho vá ser, por exemplo, você chega e fala, não, estou fazendo um desenho para uma revista. Não interessa que é uma vez só, não interessa que você nunca mais vá trabalhar para eles. O que você vende é o direito de reprodução daquele desenho. Por X tempo, aí dentro desse contrato mas o desenho é seu, você pode fazer o que você quiser com ele, você pode vender depois de um tempo X para outra pessoa, você pode comercializar ele fisicamente para um cara botar na parede. Não, quanto a isso tudo bem. Eu quis dizer assim, quando você toca... Não era nada disso que você queria saber, pô. Não, isso foi muito legal, mas complementa, só que você chegou exatamente agora no ponto da minha dúvida, que você mostra que você sabe que você tem aquele direito e você mostra, e aí onde eles correm, entendeu? Não existe muito isso mais, cara. Tem, mas aí entra dentro dessa coisa aqui. Se ele correr, você corre atrás do material. Entendeu? Não tem como fugir disso. Para você pegar o trabalho e começar a fazer, você tem que fechar esse contrato. Exatamente. Se ele correr, você corre atrás. E aí? Vamos conversar disso? Hoje, muitas vezes, se o cara não tiver contrato, vamos dizer, no caso de editora de livro, se a editora não tiver um contrato com você assinado, ela não comercializa nada com ninguém. Por exemplo, um plano de governo, o governo hoje
Para comprar um livro de determinada editora, ela pede o contrato com o autor do texto e cadê o contrato com o ilustrador? Como é que tá isso aqui? Tudo certo? Se não tiver, a editora não consegue comercializar nada. Então assim, nos últimos anos, e essa foi uma briga, inclusive que a CIB entrou bem forte, eu mesmo já fui, sei lá, em 500 dessas reuniões, Itaú Cultural, puta que pariu, ficar escutando aquelas 15 horas de ladainha de direitos autorais e leis, não sei o quê. Mas alguém tem que fazer o trabalho sujo. Né? E você tem que ir lá e falar, não, o meu direito, o nosso direito é esse, tem que fazer isso, não tem jeito. Então quando você for fazer, aí entra. Tinha um negocinho que eu ia falar um pouquinho antes, deixa eu só fazer um parênteses, que é assim, nessa história de profissionalismo, tem gente que tem urticária em ouvir falar que alguém fez alguma coisa de graça. Eu, particularmente, sendo da ala moderada, eu não acredito que alguém comece a ser profissional sem ter feito alguma coisa de graça ou sem abrir as pernas em algum ponto no início da carreira. Se você é um profissional, ou pretenso profissional, e que a vida inteira abriu as pernas, aí eu acho uma coisa complicada. Mas você, quando está começando, você quer ter um negócio impresso, você quer colocar o impresso no seu portfólio, você vai fazer trabalhos que você não curte muito, você vai fazer trabalhos que você se aceita só porque você fala, cara, eu preciso fazer, não tem jeito. Portfólio, né? Ter portfólio, mas mesmo trabalhos que muitas vezes você nem vai colocar no portfólio, porque aí você vai pela grana, vai porque você precisa trabalhar, vai porque você precisa pegar um traquejo, você precisa conhecer gente, e aquele cara pode ser que te apresente para outros. Então, eu particularmente não sou um cara xiita a ponto de dizer não faça nunca nada de graça. Eu mesmo faço coisas de graça e não tenho a menor vergonha de dizer que eu faço coisas de graça quando eu acredito que aquilo valha. É o que o Alarcón chama de o bom grátis. É o bom grátis. Quer dizer, se o cara chega e fala assim, você percebe que só o cara vai ter benefício, não tem o menor sentido. Mas em determinado coisa, às vezes é por uma boa causa, às vezes é um negócio que vale a pena, você vê que é gente que não tem grana mesmo, de verdade, você fala, os caras estão mó gás aqui, não, eu vou lá, eu vou e faço com o maior prazer, não tem o menor problema, faço um monte de filantropia, né? Gente de teatro, gente fodida, fala, não, pô, eu queria ter um cartaz lindo, isso só pode ser seu, cara, cara, então aí você vai e faz, e não é uma coisa que deva envergonhar, né? Agora, no início da carreira, isso vira um conflito. Porque hoje eu posso dizer, eu quero fazer ou não quero fazer. Né? Tem coisas que eu adoraria fazer, muitas vezes não dá tempo. Às vezes o cara me procura e fala, cara, não dá, não tem como botar, encaixar aqui. Não dá, não tem como. Então, mas no início tem essa coisa de, sabe, às vezes eu chegava em casa e falava, rolou tal coisa, meu pai falava, primeira coisa, ele falava, quanto? Era uma coisa que dava uma brochada, né, cara? Porque eu estava no tesão de fazer, né? Quer dizer, a grana era a última coisa. Mas depois você começa a chegar. Hoje, por exemplo, eu chego e falo assim, não, cara, eu não quero mais virar à noite. Eu adoro trabalhar à noite, mas eu não quero virar à noite. Eu virava 2 noites seguidas. Né? Voltava para cá, tomava um banho, café da manhã e voltava e virava outra. Eu não quero mais fazer isso. Eu emendo todos os feriados, eu não trabalho no final de semana. Mas essas são coisas assim, isso tem um custo, evidentemente, entra nessa... Pois é, na tabelinha fala, bom, quanto custa a minha hora? Eu não quero trabalhar no final de semana, eu só trabalho no final de semana se eu deixo para trabalhar no final de semana, ou se entrar uma coisa que você fala, não, irrecusável, impossível, eu falo, sim. Mas caso contrário, não quero. Né? E são coisas que você só vai decidir depois. Então, assim, o início da coisa, você paga mico, você lida com gente, eu não trabalho com gente chata também. Outra coisa que eu cortei anos atrás. O cara já vem, então, você já escuta aquele negócio e fala, cara, não quero falar com esse cara. Eu sei que vai ser merda, vai ser saco, eu vou ficar depois cortando os pulsos, eu vou ficar desenhando, dando nas costas, o que você fez, o que você tá fazendo, isso aqui é ridículo. Então tem coisas assim, e isso também tem um custo, né? Você fala, isso é uma perda, né? Como profissional, né? É uma perda, né? de faturamento. Mas tem horas que eu falo, não, eu prefiro preservar minha saúde, não quero. E não estou sendo bacana, né, por isso. Eu simplesmente tem horas que faz falta. Né, mas tem horas que eu chego e falo, ainda bem que eu não fiz. Sabe, ainda bem, estou aqui, estou com menos grana, mas eu estou tranquilo.